Boa tarde! Vamos fazer atividade hoje no vídeo, essa semana todinha no vídeo, porque a tia tá meio demorada aqui. Passará, tá difícil. Aí, a tia não consegue ficar muito tempo sentada, entendeu? Tá meio lenta. Aí, fazendo vídeo, eu faço vídeo, a gente se organiza com os vídeos essa semana. E aí, porque pode ser que eu faça o vídeo contando que eu vou fazer Google Meet, aí no dia eu não consigo fazer Google Meet, aí, né? Então, essa semana, e tem um feriado aí na quinta-feira, aí a gente se organiza com o vídeo, tá certo? Mas, olha só, a tia precisa que vocês façam as atividades escritas, assim, de texto. Importante. Quando eu te ensino um texto, ela lê aqui, a gente faz o estudo do texto, que a gente vai procurar as respostas do texto, analisar como é que foi escrito, só vale a pena se vocês escreverem depois, entendeu? Então, a função da gente fazer isso, da gente pegar o texto, ler e responder aquelas perguntas analisando, é vocês aprenderem como é que foi escrito. É para isso que serve. Entenderam? Então, toda vez que a tia passar um texto para vocês escreverem, é obrigado a escrever. É o mais importante. Mais importante que tudo é vocês tentarem escrever o texto. Porque só assim vocês vão aprender. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. A tia está falando muito de narrativas. Existem vários tipos de narrativas. A última que a gente viu foi um relato. Foi o diário. Na narrativa, existem alguns elementos que vocês precisam colocar no juízo quando for escrever. Para poder a narrativa fazer sentido. Que foi que eu já falei com vocês na outra aula. Que é começo, meio e fim. Todo relato precisa ter começo, meio e fim. Toda narrativa precisa ter começo, meio e fim. Sempre. Porque senão não faz sentido. Como assim começo, meio e fim, professor? A gente separa esse começo, meio e fim por parágrafos. Então, a gente começa um trecho do primeiro... O primeiro trecho, que é o primeiro parágrafo, a gente contextualiza. A gente diz qual é a história que eu vou contar. É a história... Por exemplo, lá naquele relato que a gente leu, do diário do menino, ele estava contando que era o aniversário da mãe dele, estava dando os parabéns à mãe dele. Então a gente já entendeu naquele primeiro parágrafo que o texto ia falar sobre o aniversário da mãe dele. Então, no primeiro parágrafo você contextualiza. Então a gente já sabia quem eram os personagens, que eram a mãe dele, o pai dele e ele. A gente já sabia que era o aniversário da mãe dele, a gente já sabia que ele ia comprar um presente. Então tinha todo esse contexto. Nos outros parágrafos, aí você pode fazer um ou mais. Você vai contar como foi essa história. Ele contou que já tinha escolhido, já tinha pensado no presente, que depois saiu para comprar no shopping, que foi com o pai dele. E aí, no desfecho, aí ele contou como é que ele entregou o presente para a mãe dele. No desfecho do relato, lá no último parágrafo, ele conta o que ele sentiu. Por quê? Porque, na verdade, aquilo é um relato pessoal, é um diário. Então, no diário, as pessoas contam as coisas de acordo com os sentimentos dela. Então, o que era importante naquele texto era ele dizer o que ele sentiu. Como foi aquilo para ele? Então, no último parágrafo, ele contou que percebeu que diálogo era muito legal, que não era uma coisa ruim, e que era muito bom a família dele, que tá ali com a família dele, que apesar de eles se divertiram muito, entendeu? Pronto. Um relato, uma narrativa é da mesma forma. Você contextualiza. Um primeiro parágrafo que você conta onde você está, o que está acontecendo, quem são as pessoas que estão lá. Esse é o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você desenrola aquela história. O que aconteceu? No final, você dá um desfecho. Só que as narrativas, aquela lá não cabia. Mas nessa e nas próximas que a gente vai ver, vocês vão observar que vai ter uma coisa chamada diálogo. De verdade, né? Aquele diálogo dele não. Diálogo escrito. Você coloca as falas dos personagens. Ou você, do lugar de colocar uma fala indireta, como ele colocou lá, que ele falou assim, minha mãe disse isso, meu pai disse aquilo, meu pai disse aquilo. Isso é indireto. Ele coloca a fala de forma direta, com travessão. Que é o que a gente vai aprender hoje. Então, por que a tia está falando tudo isso antes de começar a ler o texto? Para vocês entenderem a importância que é estudar os textinhos que a tia bota
e fazer depois, porque vocês vão aprender a colocar isso. Vocês lê muita historinha e não preste atenção nos travessões. Lê muita historinha e não preste atenção nos parágrafos. Agora a gente está estudando para aprender onde fica, como fica, para que funciona, para que a gente use nos nossos textos, que é isso que é o importante. É o fim, como diz o fim da história, é esse, a gente aprender a escrever. Tá certo? Então, eu vou ler o texto do Pix, que é um cachorrinho, e aí vocês, com as crianças que adotam um cachorrinho, e aí vocês vão prestar atenção nesses elementos do texto, que a gente já conhece, que é o parágrafo, o ponto final, e agora também o travessão, que a gente vai estudar. Entenderam? Vamos lá? A gente vai fazer a leitura do texto. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para baixo. Olha o Pix aí. Vamos ver. Aí, olha só, vocês vão prestar atenção nos elementos que eu falei. E agora também nas frases curtas. Primeiro, olha o primeiro parágrafo. O que é que diz aqui, ó? Pix. Ai, peraí, deixa eu botar aqui para dar certo. Ó, quando trouxeram o cachorrinho, foi grande a discussão em casa. Fica, não fica, pode, não pode, quem vai cuidar? Veja, no primeiro parágrafo a gente já sabe que a história é sobre o quê? Um cachorrinho que chegou numa casa, não é isso? Mas esse parágrafo o primeiro parágrafo ele ainda se alonga mais um pouco, porque é o primeiro e o segundo que está contextualizando a história, que está contando o que está acontecendo. Vamos ler o segundo? Olha só. O bicho sempre adiado estava ali. Os pais bem que tentaram ganhar tempo. Nunca um não de definitivo ou um sim esperado. Desde pequenos, João e Maria Luísa ouviram sempre os mesmos argumentos gastos. A casa é pequena, a rua movimentada, as empregadas não gostam. Cresceram e parecia que agora o mais novo partira para o enfrentamento. Saíra de casa avisando. Veja, 2 pontos, ó, parágrafo. Vou buscar o Pix. Ó, ponto, na outra linha, travessão de novo. Quem estranhou o pai? Ó, eu já sei quem tá falando. Travessão. O Pix, meu cachorro. Vocês percebam que nesse trecho da história tem as falas, certo? Vamos continuar o texto pra gente prestar atenção? Ai, meu Deus, tá muito ruim hoje o mouse aqui. Parece um pouquinho. Agora foi. Vamos ver aqui. E aí, o que aconteceu depois? Dito e feito, o filhinho chegou. Lindo como qualquer um naquela idade, agitado, brincalhão, mostrando-se desde cedo cheio de personalidade, cheirando a ar curioso, conhecendo a casa, os cantos, o rabinho abanando ao menor carinho, rosnando, arrepiado quando contrariado, bravinho, devolver? Quem teria coragem? Acabou ficando, acabou podendo, os meninos felizes, o pai desconfiado. Tá vendo que ele já tá contando a história. Pronto, o cachorro chegou e como é que era o cachorro? Vamos continuar. Por que Pix? Sabe-se lá. Coisas do João. Quando a irmã perguntou, recebeu a seguinte resposta. Travessão, tá vendo? 2 pontos, travessão. Eu quis. Você se chama Maria Luísa porque o papai e a mamãe quiseram. Não cresce muito. Quando perguntavam ao dono a raça, dizia ser pincher. Quem é o dono? Ó, já faz a ligação. Quem é o dono do cachorro? João, né? Ele dizia que o cachorro era quê? Pincher, miniatura. Mentira! Lá vai um pouquinho do sangue, bem distante, vira-lata no duro. Coisa que nem sequer podia ser insinuada. O menino se enfezava. Ó, o cachorrinho aqui. O cão não tinha sombra do espírito alemão da raça que João lhe atribuía. Malandro, sonso, arruaceiro, em tudo parecido com seus irmãos aqui da terra. Inteligente, esperto como ele só. Sabia que a dona da casa... Ó, quem é a dona da casa?
Vamos prestar nos traços da história. Proibia que andasse pelas ruas do bairro. Só que era o que ele mais gostava de fazer. Estar no meio da cachorrada, disputando cadelas 3 vezes o seu tamanho. Dava um jeito, esperava ela sair e alegre ganhava o mundo. Se por acaso percebesse o carro da família retornando, ninguém entendia como. Disparava de volta, veloz, orelhas para trás, subia rápido no muro da frente da casa, onde passava a maior parte do tempo. Procurava então não encarar quem chegava. Olhava para o outro lado, disfarçando apenas a respiração ofegante e a língua pendurada, denunciando o esforço que acabara de fazer. Pequeno, esbelto, pelo amarelo, curto e macio, focinho alongado, orelhas pontiagudas, cresceu bravo. Isto é, ficou adulto, pois tamanho era o que menos tinha. Latia indignado para quem ousasse parar defronte os seus domínios. Essa é a história do Ricardo Filho, chama João Balão. É de um livro. Então, veja. Essa historinha... Deixa eu voltar aqui para mim. Essa historinha é uma narrativa de quando o Pix chegou na casa do João. Entendeu? Então, veja que tem o início, quando eles começaram a peleja para conseguir o cachorro. Como é que foi quando o cachorro chegou, que é o contexto da história. E como é que a história terminou. Ele lá, faceiro, dono da rua, já com os amiguinhos dele, no meio de rua, né? Entenderam? Essa aí é a parte que eu quero que vocês prestem atenção. Diferente daquela outra que também estava contando uma história, essa aí tem as falas. Tem as partes das falas dos personagens. E é nesse ponto que a gente vai estudar agora. Mas primeiro vamos prestar atenção no texto. O que é que o texto trouxe pra gente? Vamos lá, virem aí a página. Vamos continuar. Peraí, gente. Que meu mouse hoje não tá me colaborando. Ele não está colaborativo. Tá igual o Pix, fujão. Eu boto no canto e ele vai para outro. Vamos lá. Olha aí. Responda as questões a seguir sobre o personagem do texto. Eu queria que, se pudesse, né, vocês desligassem o vídeo, fossem tentar responder sozinhos, tá certo? Quem não conseguir, tudo bem. Mas quem conseguir, é muito importante que vocês façam a leitura e tentem responder sozinho. Tá certo? É o que a tia faria na escola. A tia deixaria um tempinho para que vocês tentassem responder sozinhos, tá certo? E depois a gente faria junto. Então, se vocês puderem fazer isso, eu te agradeço. Vamos lá. Quem são os personagens do texto? Geralmente, pessoal, os personagens do texto são apresentados logo no início. Ó. Quando você prestar atenção na história, logo no início vai estar os personagens. O primeiro personagem, lógico, é o cachorro, porque a história, inclusive, o texto, o título do texto é o nome do cachorro, Pix. Então, o primeiro personagem é o Pix. E depois, quem são os outros personagens? Se você continuar lendo, você vai verificar. Os pais, né? O João e a Maria Luísa. Então, veja, ó. O Pix, os pais, o João e a Maria Luísa. São os personagens dessa história. Então, vamos anotar? Entenderam? Se vocês voltarem no texto, sempre no inicinho do texto vocês vão achar. Pix. Eu vou colocar João, Maria Luísa e os seus pais, claro, né? Então, os personagens são todos os elementos, todas as pessoas que aparecem, ou animais. Vocês sabem que as histórias também são contadas com animais. Então, todos que aparecem no texto são os personagens, certo? Que contam a história. É sobre eles. Agora, sempre em todo texto, sempre em toda narrativa, vai ter um personagem que é o personagem principal. É sobre quem a narrativa fala.
No caso do relato pessoal, lá do menino lá, que a gente leu no outro texto, o principal era ele, né? Porque ele estava contando uma coisa que aconteceu com ele. Aqui é a história de quem? Do Pix, o cachorro. Que foi quando ele chegou na casa. Certo? Então vamos continuar aqui. Releio. Ai, meu Deus, peraí, passei demais. Pouquinho, aqui. Releio o trecho a seguir e responda as questões. Vou buscar o Pix. Quem? Estranhou o pai. O Pix, meu cachorro. Então, olha só. É nesse trecho que eu quero que vocês prestem atenção e passem a usar nos textos de vocês, certo? Olha só. Qual o nome do sinal de pontuação que inicia as frases? Qual é o nome desse ponto aqui? A tia já falou aí, quando a tia estava explicando. Chama travessão. O que o sinal indica? A tia acabou de falar, né? Indica uma fala de um dos personagens. Além do início das frases, em que outro momento ele aparece? Olha só aqui, pessoal, ó. Outro travessão. Ó. Então, ele aparece em dois momentos, no início e no meio das frases. E no caso aqui, no meio da frase, o que que ele indica? Ele vai indica qual personagem, vou mostrar para vocês, está falando. Como assim, professora? Como assim indica qual personagem está falando? Ó, quem? Travessão, estranhou o pai. Então, esse travessão aqui, ele serviu para explicar de quem era essa fala. Entenderam? Vamos lá, vamos continuar. Quem está conversando com o pai nesse trecho? Como é que eu sei quem está conversando com o pai, gente? Vou buscar o Pix. A gente sabe que é o João, né? Vamos anotar já, porque a gente já sabe que é o João. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo como o meu negócio é estranho? Como é que eu sei que é? Olha só. Vamos começar desse ponto final aqui e até esse ponto final. Aqui a gente vai saber. Desde pequenos, João e Maria Luísa ouviram sempre os mesmos argumentos gastos. A casa é pequena, a rua é movimentada, as empregadas não gostam. Cresceram e parecia que agora o mais novo, partira para o enfrentamento. Ó, se é o mais novo e termina com O, é porque é um menino, não é isso? Não é só João e Maria? Então quem é o mais novo? É João, não é isso? É assim que a gente descobre. A personagem que está conversando com o pai cumpre o que diz que faria? Sim, justifique sua resposta. Por que ele cumpre? Sim. Pois volta com o cachorro. Você não tá junto comigo aqui. Vou te esperar aqui. Não é isso? Viu como é que a tia está mostrando para vocês como é que a gente acha as informações no texto e como é que aí o texto todinho faz sentido? Mas vamos continuar. É um sinal de pontuação utilizado em textos narrativos, ó, que a tia falou, ó, narrativos, para indicar a fala de
uma personagem. Também pode ser utilizado para separar a fala de personagem do narrador, geralmente para indicar quem está falando, certo? Pessoal, esses quadradinhos que tem, ó, sempre aí no livro de vocês, eu acho muito importante. Se a gente estivesse na escola, a tia sempre pede para copiar no caderno, porque é muito importante que vocês memorizem isso. Responda as seguintes questões sobre Pix. Quem é Pix? Hein? Pix é o cachorro adotado por João. Não é isso? E aí, vamos copiar as características físicas de Pix? Pessoal, na narrativa, é uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Cadê aqui o texto? Aqui. Na narrativa, é muito importante que vocês reparem que os personagens, para que a gente entenda melhor a história, às vezes é muito importante que aconteça a descrição dos personagens, sobretudo do personagem principal, que no caso é o Pix. Então, como é que ele é? Aqui, ele é lindo, ela botou aqui, ele é lindo, agitado, brincalhão, bravinho, não é isso? Vamos colocar lá, ó. E tem outras características aqui, ó. Ele gosta de ir pra rua, né? Vamos anotar? Vamos colocar lá, ó. Agitado, brincalhão, vamos lembrar de tudo. Agitado, brincalhão, bravo, vamos ver aqui, pequenininho, aí as características físicas dele, vamos procurar aqui agora, tá no outro parágrafo. Aqui. Pequeno, esbelto, pelo amarelo, curto e macio, focinho alongado, orelhas pontiagudas. Então, esse trecho todinho aqui, ó, são características físicas. Aqui, ó, eu comecei sem explicar para vocês. Aqui são as características dele, né? A personalidade do cachorro é assim. Aqui nesse outro trecho aqui... Ai, meu Deus... Nesse outro trecho aqui, ele está falando as características físicas do cachorro. A gente vai anotar: pequeno, esbelto, amarelo, orelhas pontiagudas, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Vamos voltar aqui. Sim, pelo amarelo curto e macio, focinho alongado. Esqueci disso aqui, ó. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Vamos botar na sequência, ó. Pelo amarelo curto e macio, focinho alongado, esqueci de alguma coisa, peraí.
Pelo amarelo, curto e macio, focinho alongado. Deixa eu ver, deixa eu olhar aqui para não errar. Orelhas pontiagudas. Vejam que essas características são tão boas, ele foi tão preciso, né, em dizer todas as partes do cachorro, que a gente fecha o olho e a gente consegue. Esse cachorro, eu consigo imaginar, vocês conseguem? Fechando o olho aí, pensando nele. Há duas personagens no texto que são irmãs. Qual é o nome dessas personagens? João e Maria Luísa. Releia o seguinte trecho, que trata do modo como as pessoas da família se sentiram com a chegada de Pix. Os meninos felizes e os pais desconfiados. Por que palavra, as vírgulas poderiam ser substituídas nesse trecho, sem alterar os sentidos? Eu fui zoar, mano. Por que as vírgulas poderiam ser substituídas nesse trecho sem alterar o sentido? Se eu dissesse assim para vocês, os meninos se sentiram felizes, mas os pais ficaram confiados. Não dá a mesma coisa? Não dá o mesmo sentido? Ó, vou escrever para vocês verem. Os meninos se sentiram... Mas tem que ser assim, viu? Para fazer o sentido que eles querem. Felizes. Ó a palavra, vou até escrever de vermelho. Mas os pais ficaram desconfiados. Faz o mesmo sentido. Porque essa vírgula aqui e essa vírgula aqui quer dizer, ela quer demonstrar essa diferença entre o sentimento dos pais e das crianças. É só isso, tá certo? Então, a tia fez a atividade, tá toda aí. Mas não é assim que é para vocês fazerem. Lembra que a tia falou? Vocês param, fazem, depois olha o que a tia fez, tá certo? Até a próxima.